Qual a função social da escola? Então, a escola tem um papel de formar cidadãos. Por isso que ela é muito mais do que só ministrar conteúdo. Infelizmente, muitos de nós, não só professores, mas a classe mesmo que faz a educação, desde o próprio MEC, está muito focado ainda em conteudismo. Só que não é só conteúdo. Um cidadão se faz com respeito, com ética, com convívio com as diferenças. Infelizmente, parece que o ministro da Educação esqueceu, né, quando ele diz que crianças com deficiência atrapalham. Então, esse homem está muito longe do que é o papel social da escola. Então, reforçando o papel da escola, o papel social, é criar cidadãos para fazer a diferença na sociedade e não só alguém que decore datas e nomes de personalidades da história. Então, a escola tem um papel de formar cidadãos. Qual deve ser o papel do professor e da educação na sociedade? E como você enxerga essa realidade no Brasil? Então, o papel do professor deve ser um papel questionador. Na verdade, a liberdade de cátedra já permite, já está expressa em lei que o professor pode sim se expressar da sua opinião em sala de aula. Por isso, né, que eu acho que as universidades erram quando formam professores apenas com excelência no conteúdo. Ministrar conteúdo qualquer um faz. A própria internet, o Google, você acha todo o conteúdo que é ministrado na sala de aula. Porém, o que você vai fazer com esse conteúdo, como ensinar os alunos a serem diferentes, a utilizar esses conteúdos de forma correta, esse é o papel do professor. E a sociedade, né, também acho que ela é reflexo disso. Na verdade, a escola é um micromundo da sociedade. Se a gente tem muitas mazelas dentro da própria escola, da sala de aula, é reflexo da sociedade. Enquanto a gente não reverter essa ideia de conteudismo e fazer com que os alunos sejam protagonistas para prepará-los para atuar na sociedade, a gente ainda vai ter esse reflexo. Uma coisa está muito ligada à outra, não tem como dissociar. Escola ruim, sociedade ruim. Sociedade ruim, escola ruim. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Porém, a escola eu vejo como um ponto aí fora da curva, ou seja, ela é capaz de reverter, contanto que ela seja bem estruturada e tenha um investimento sério. E aí, como você pergunta e como você enxerga essa realidade no Brasil, infelizmente ela anda a passo de tartaruga e com o governo atual eu acho que ela começa a regredir, como eu já disse, né? Quando um ministro da Educação pensa dessa forma, que faculdade, universidade não é para todo mundo e que criança com deficiente atrapalha. Então, frases como essa ainda atrasam ainda mais o progresso que já era mínimo e agora eu vejo como regredindo. Então, o papel do professor. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou sendo professor do ensino público? Como fez ou faz para que essas dificuldades sejam superadas ou, pelo menos, para lidar com elas? Acho que a maior foi a falta de infraestrutura, de investimento mesmo, né? Então as escolas geralmente são muito socateadas, a gente tem poucos recursos, no máximo são livro didático, um data show, quando pode ter, né? Então a falta de internet, tudo isso reflete sim no trabalho do professor. E quando eu falo também a falta de investimento, é na própria carreira docente, né? Não é atrativo ser professor hoje no Brasil. Os salários são pequenos, a carga horária é grande, a dificuldade também é enorme. Então, a maior dificuldade foi isso, foi trabalhar em escolas sem o mínimo de recursos. Quando eu falo recurso não só tecnológico, mas também de formação, investimento, né, na formação continuada, que isso é outro ponto importantíssimo. Parece que o professor sai da universidade totalmente pronto, e isso é uma grande falácia, é mentira. A gente sai preparado para lidar com alunos todos no mesmo nível, todos bem formados e bem alimentados, sem nenhum déficit de aprendizagem, e isso é uma mentira, não existe. Então, lidar com um aluno da escola pública, numa escola sucateada, onde a família também não colabora, onde não há um investimento para tentar sanar, principalmente o déficit que vai ficar agora com a pandemia, esse é, sem dúvida, é o nosso grande problema, ainda enfrentado até hoje. E como fez para que essa dificuldade sejam superadas ou pelo menos lidar com elas? Primeira coisa foi não desistir da carreira. Infelizmente, muitos colegas professores, a realidade dura, acaba desistindo porque tem que lecionar em muitas escolas para ter o mínimo, né, do salário digno. E aí o que eu fiz foi olhar não como um problema, mas como um desafio. Lembrando que eu também sou fruto da escola pública, se eu desistir, né, quem vai fazer isso? Se não for eu, quem será?
Então, pensar dessa forma, que é uma profissão que tem os desafios como qualquer outra profissão, nos faz ter mais esperança que possa mudar, né? Largá-la não vai dar jeito, simplesmente deixar o problema. A gente tem que pensar. Qual a sua luta como professor e qual a mensagem deixa para a nossa turma hoje, na atual situação educacional que o Brasil se encontra? Primeiro, a minha luta é por uma educação pública e de qualidade. Por mais difícil, né, que ela seja, por mais desafios que ela tenha, ela conseguiu me formar. Eu sou fruto da escola pública, por isso eu sei que tem jeito sim. Claro que não depende só de mim, por isso que a minha luta é que a gente literalmente faça a diferença. Claro, primeiro em sala de aula, que é onde eu posso atuar, mas também através de redes sociais, projetando, né, inscrevendo em prêmios, falando de educação de qualidade, mostrando o lado bom da educação e principalmente, né, procurando alguma entidade do terceiro setor que possa ajudar nas políticas públicas. Infelizmente, essa é a única forma, ou felizmente, né, é a única forma que tem de mudar. A gente só em sala de aula não dá para fazer esse impacto tão grande como deveríamos, mas através das políticas públicas que implementam, que podem colocar ideias novas. Então, o professor tem que se empoderar disso, que ele também pode ser um criador de políticas públicas. Então, isso é que eu desejo, né? Na minha luta é essa. E para vocês que estão aí entrando na educação agora, você pergunta, né? A nossa turma hoje, na atual situação educacional que o Brasil se encontra. Primeiro, que não desista. Dificuldades, qualquer profissional vai ter em qualquer área. Só que a mídia prega como se o professor fosse o pior de todos, fosse sofressor, e não encarem dessa forma. Entrem para a sala de aula com vontade de fazer a diferença. É isso que vai mudar esse país. Acreditem no potencial dos seus alunos, não desistam e não deixem de brigar, né? No sentido que se a gente se acalmar, se a gente se acovardar, nunca vai mudar. Então, sangue novo na educação é que a gente precisa para fazer a diferença.